Olá a todos. Nesse trabalho iremos falar um pouco sobre a definição de tributos, iremos dar exemplos e aprofundamentos sobre o mesmo, além de dar uma visão mais ampla e distinguir um pouco do senso comum que atribui todo tipo de receita do Estado como imposto. Aqui iremos desbravar mais um pouco e reconhecer quais são as diferenças das receitas do Estado. Quem irão falar nesse trabalho serão o Felipe Ferreira dos Santos e Gabriel Carvalho dos Santos, ambos alunos da Unifesp do curso de Administração Noturno, para a matéria do professor Dr. Samir Sayed. Começando pela definição de tributos. Segundo o Porto Gente, aqui é importante salientar que iremos usar diversas fontes diferentes de autores e sites e jornais diferentes. Assim sendo, iremos ter uma visão mais ampla sobre o tema. Começando pela primeira definição de tributos do Porto Gente, um site utilizado de 2007, que diz que tributo comporta 5 espécies, 5 tipos: um imposto, a taxa, a contribuição de melhoria, contribuição social e empréstimo compulsório. Neste vídeo, iremos tratar um pouco sobre os 3 principais tributos, que é o imposto, a taxa e as contribuições. Segundo Tracy, os tributos são divididos em 2 grandes grupos. São os tributos chamados como diretos, aqueles que os contribuintes devem arcar com a contribuição, como ocorre no imposto de renda. Quando você atinge uma renda determinada pelo Estado, você deve pagar essa contribuição. Não tem escolha. Você tem que pagar esse imposto. Aqui é importante até dizer, é um imposto e não uma contribuição. Os tributos indiretos também, e são tributos que incidem sobre, por exemplo, preços de mercadoria e serviços, ou seja, são indiretos, dependem da sua vontade de comprar um determinado produto ou comprar um determinado serviço. Se tu não comprar ambas as coisas, não irá pagar. Por isso, chamamos de imposto indireto ou tributo indireto no sentido. Aqui é importante até brincar com essas palavras, né? Imposto e tributo. Os dois são coisas diferentes. Aqui nós estamos dizendo que imposto é um tributo e tributo são 5 coisas diferentes. É imposto, taxa, contribuições e empréstimo. Contribuição tem 2 tipos, ou seja, tributos são todos os tipos de receitas do Estado. Agora, segundo uma definição mais jurídica, segundo o Código Tributário Nacional, conhecido pela sigla CTN, no seu 3º artigo, diz que tributo é toda prestação pecuniária compulsória, ou seja, todo dinheiro gerado obrigatoriamente, em moedas que não constitui sanção de ato ilícito, ou seja, deve ser gerado a partir de uma sanção de um ato que seja legal, que não vá contra a lei, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Deve ter uma atividade de administração vinculada a esse ato. Segundo o CTN, também no seu artigo 5º, os tributos podem ser divididos em tributos, em impostos, taxas, contribuições, contribuições de melhoria, empréstimos compulsórios e contribuições para fiscais. Aqui vemos já uma definição mais jurídica, mais difícil, por isso anteriormente dei uma definição mais fácil, mas creio que ficou mais fácil de entender essa definição mais de direito, a posteriori de ter apresentado uma definição mais informal sobre o tema. Agora partimos para aprofundar mais um pouco, afunilar mais um pouco essa definição de tributos. Vamos para o próximo tema.
agora chegamos numa parte que compõe um dos tipos de tributos, que é o tributo mais conhecido e geralmente que a gente acha que é o único existente no senso comum, que é o imposto. Vamos aqui realmente entender o que é esse imposto. O que é esse imposto que geralmente nós falamos, repetimos e não sabemos muito bem essa definição a priori. Segundo Portugente, mais uma definição mais informal também, trata-se de um tributo não vinculado. O que é um tributo não vinculado? É um tributo que não decorre de uma atividade estatal específica, ou seja, o Estado não tem que fazer alguma coisa específica para gerar isso, para gerar esse imposto. E o seu valor arrecadado não tem que estar afetado a um fundo, a um órgão ou a uma despesa específica. Ou seja, ele não tem nenhuma origem estatal definida e nem tem um destino para o Estado também definido. É assim importante. Então é tudo que gera receita para o Estado, que não tem uma origem certa e não tem um destino certo. Por isso que ele compõe a maior parte da receita do Estado, porque não tem uma origem, nenhum destino específico. Ainda segundo Portugente, também tem uma separação de direto e indireto. Imposto direto é registrado diretamente ao contribuinte. Ele não repercute além dele. Ou seja, ele vai direto para uma pessoa específica. Não tem intermediadores que pagam esses impostos. Por exemplo, o IPTU, o IPVA e o ITR. Quando você é dono de um carro, quando você é dono de uma casa, o imposto vem diretamente para você. Você é o único que deve pagar aquilo. Agora, o imposto indireto, ele representa além do contribuinte. Ele está embutido, na maioria das vezes, no preço de um produto ou de um serviço. Ou seja, você tem que comprar um produto ou um serviço. E isso não vai ser cobrado só de você. Ele também está sendo cobrado ali do fornecedor, do produtor. Ele vai passando escalonamente em diversas pessoas até chegar em você, o contribuinte final, o cliente final. Segundo a definição mais jurídica também, para a gente robuscar mais um pouco essa definição, em seu 16º artigo, ele diz que imposto é o tributo cuja obrigação tem por fato gerador uma situação independente de qualquer atividade estatal específica relativa ao contribuinte, ou seja, independe de uma ação do Estado que tenha relação com quem está pagando aquilo. Não, você não precisa de uma relação com o Estado, uma origem estatal. E também não precisa de um destino estatal. Você só está pagando aquilo de alguma maneira, mas não tem uma origem, um destino específico. Ele tem uma incidência indireta, ou seja, ele a priori independe da vontade do contribuinte. E qual é a finalidade dos impostos? O valor arrecadado pelo Estado ele pode gerar um gasto público em diversos aspectos. Como a gente disse, não tem um destino específico, então o Estado pode utilizar de diversas maneiras esse dinheiro. Pode utilizar na saúde, pode utilizar na segurança, pode utilizar na educação, no salário dos funcionários do Estado, os funcionários públicos, e também é usado até mesmo para investimentos em obras públicas, hospitais, rodovias, hidrelétricas, portos, universidades e todo tipo de obra pública. Ou seja, o Estado pode fazer muitos tipos de coisas com o dinheiro originário de impostos. Contudo, a, a sua utilização ele tem que ter a aprovação legislativa, ou seja, o executivo, quando quer fazer alguma coisa com esse dinheiro, ele tem que, a priori, também ter a aprovação do legislativo para que ele possa utilizar esse dinheiro arrecadado dos impostos em determinadas atividades que ele está pensando em fazer. Então, quando um político do executivo quer fazer uma obra pública ou quer investir em educação com utilização do imposto,
ele tem que ter aprovação do legislativo. A incidência, ele incide, por exemplo, sobre renda, por exemplo, salários, lucros, os ganhos de capital em geral. E o patrimônio, terrenos, casas, carros, etc., de pessoas físicas e também de pessoas jurídicas, empresas. É importante salientar que no Brasil a carga tributária total é elevada e muito. Atualmente ela corresponde a aproximadamente 37% do PIB, Produto Interno Bruto, então a grande parcela, mais de um terço, é parte de tributo. Agora darei exemplos desses impostos. Temos o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS, que incide sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal, ou seja, quando acontece entre estados e entre municípios. O Imposto sobre Propriedade de Veículos e Automotores, IPVA, incide sobre o proprietário de carros, de veículos, etc. E o Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana, que é competente aos municípios, ou seja, o município que tem que correr atrás disso, e incide sobre a propriedade de prédios, de casas e territórios, ou seja, terrenos também, na cidade. O Imposto sobre Renda e Proventos de Qualquer Natureza, que é o IR, que incide sobre pessoas físicas e pessoas jurídicas, incide sobre o produto do capital ou trabalho dos contribuintes, assim sendo sobre qualquer tipo de rendimento. O Imposto sobre Operações de Crédito, IOF, que incide sobre as pessoas físicas e jurídicas que realizarem operações de crédito, câmbio e seguro ou fins. Ou seja, incide sobre qualquer transição financeira. O Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, que é o ISS, que tem como fato gerador a prestação de serviços constantes. Agora vamos para a definição de taxas. Segundo Tracy, as taxas são os valores cobrados dos contribuintes por um serviço prestado pelo poder público, ou seja, agora sim temos uma origem específica, que é um serviço do Estado. E de acordo com o artigo 77 do CTN, ele é um tributo que tem como fator gerador o exercício regulador do poder de polícia ou a utilização efetiva e potencial de um serviço público específico e divisível. Exemplos de taxas, a gente tem aqui a emissão de documentos, que quando você vai emitir uma carteira de identidade, um CPF, um RG, você tem que pagar uma taxa para o mesmo. Quando você vai emitir a licenciatura anual do seu veículo, também deve pagar uma taxa. Quando você vai registrar no registro do comércio o contrato social de sua empresa, também paga uma taxa. Agora, definição de contribuições. Pois bem, contribuições, segundo Tracy, existem de dois tipos, que são as contribuições de melhoria, que estão as contribuições cobradas em uma situação que representa o benefício ao contribuinte, como por exemplo uma obra pública que valorizou o seu imóvel, e as contribuições especiais, que são as contribuições cobradas quando há uma destinação específica para um determinado grupo de pessoas, como o PIS, que é o Programa de Integração Social, e o PASEP, que é o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, ou seja, é uma contribuição destinada para a valorização de um certo grupo de pessoas. Segundo o artigo 81 da CTN, para ter uma definição mais jurídica, é um tributo cobrado pela União, Estados e Distrito Federal e também pelos municípios no âmbito de suas respectivas atribuições para fazer face aos custos de obras públicas que decorram, assim, em valorização imobiliária dos seus contribuintes. E aqui até é importante salientar que esse tipo de tributo é um tributo pouco usual quando você compara com os outros tributos.
porque ele depende de uma origem específica para acontecer. Já o imposto, por exemplo, não depende de uma origem específica, e essa origem específica da contribuição per si é uma origem mais enxuta do que quando a gente compara com a taxa. Por exemplo, a taxa acontece muito mais porque as pessoas emitem muito mais documentos do que ocorre obras públicas, por exemplo. Bom, vamos então agora aos exemplos de contribuições. As primeiras que temos aqui são o PIS, que é o Programa de Integração Social, e o PASEP, que é o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público. Ambos são administrados pelo Ministério da Fazenda e pagos pela Caixa Econômica Federal. Eles financiam o pagamento do seguro-desemprego, abono e participação na receita dos órgãos e entidades, tanto para os trabalhadores de empresas públicas como privadas. Foram criados com a função de integrar a vida do empregado com o desenvolvimento da empresa, além de possibilitar uma melhor distribuição da renda em todo o país. Terceiro exemplo: contribuição sindical. Esta está prevista no artigo 8º, inciso 4º da Constituição Federal, bem como nos artigos 578 e seguintes da Consolidação das Leis do Trabalho. O recolhimento desta é obrigatório e se dá anualmente com o objetivo de custear as atividades sindicais. Quarto exemplo: COFINS, que é a contribuição para o financiamento da Seguridade Social. Como o nome bem diz, ela financia a Seguridade Social em suas áreas fundamentais, incluindo entre elas a Previdência Social, a Assistência Social e a Saúde Pública. Ela basicamente é uma alíquota aplicada sobre o valor bruto de faturamento das empresas e é recolhida aos cofres públicos. Quinto exemplo: CPMF, que é a Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira. Essa cobrança era aquela que incidia sobre as movimentações bancárias dos contribuintes e vigorou entre 96 e 2007. Ela foi criada para arrecadar verbas destinadas à saúde pública durante o governo do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, através da Emenda Constitucional número 12, de 16 de agosto de 1996. E como último exemplo de contribuições, temos a CIP, que é a Contribuição para a Iluminação Pública. Ela foi inserida na Constituição Federal pela Emenda Constitucional número 39, de 19 de dezembro de 2002. Basicamente, ela financia o serviço de iluminação pública. Então agora nós falaremos sobre estes tributos já mencionados, só que agora separando-os entre os diferentes entes federativos e tomando como base a Constituição Federal de 1988. Só que para isso nós separamos estes tributos em três diferentes categorias, que são os tributos de renda, os tributos de patrimônio e os tributos de atividade econômica. Vamos agora então à primeira categoria de tributos, que são os tributos de renda, que nós podemos encontrar nos artigos 153 e 154 da Constituição Federal, os tributos que estão no escopo da União e que são o IR, que é o imposto de renda, talvez o imposto mais conhecido ou um dos mais conhecidos, que é um imposto anual e que incide sobre a renda declarada pela uma pessoa física ou pelo lucro declarado por uma pessoa jurídica.
E como podem ver, não temos tributos de renda na Constituição Federal no escopo dos estados e dos municípios. Vamos agora à segunda categoria de tributo, que são os tributos de patrimônio. Então, no escopo da União, nós temos aqui o primeiro, que é o ITR, que é o Imposto Propriedade Territorial Rural. Esse imposto tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de um imóvel localizado fora da zona urbana do município. Temos também o IGF, que é o Imposto sobre Grandes Fortunas, que apesar de estar prescrito na Constituição Federal, ele não tem vigência ainda. Mas basicamente é um imposto que incide sobre uma pessoa com um patrimônio considerado de grande fortuna, que pagaria sobre a totalidade de seus bens uma alíquota de imposto. No escopo dos estados, nós temos o ITCMD, que é o Imposto Transição Causa Mortes e Doações, que é um imposto que incide quando da transmissão não onerosa de bens ou direitos, tal como ocorre na herança ou na doação. E o IPVA, que é o Imposto Propriedade de Veículos Automotores, que é aquele imposto anual que incide sobre as propriedades de carros, motos, caminhões e por aí afim. Já no escopo dos municípios, nós temos o IPTU, que é o Imposto de Propriedade Predial e Territorial Urbano, que é o tributo que incide sobre a propriedade imobiliária, incluindo residências, prédios comerciais e industriais. E o ITBI, que é o Imposto de Transição de Bens Imóveis, que é o tributo que deve ser pago na aquisição do imóvel e a oficialização do processo de compra e venda. Por fim, na última categoria, que são os tributos de atividade econômica, nós temos no escopo da União o IPI, que é o Imposto de Produtos Industrializados, o IOF, que é o Imposto de Operações Financeiras, que incide sobre operações de crédito, câmbios e seguros, o Imposto de Importação e de Exportação, que são relativos a tarifas alfandegárias, o COFINS, que é a Contribuição de Seguridade Social, e o PIS, que é o Programa de Integração Social, que já foram mencionados, e o CSLL, que é a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, que garante o apoio financeiro por parte de pessoas jurídicas para a Seguridade Social. E por fim, a CID, que é a Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico, que incide sobre a importação e comercialização de gasolina, diesel e as respectivas correntes destes, mas também da querosene de aviação, dos óleos combustíveis, do gás liquefeito de petróleo, inclusive o derivado de gás natural, de nafta e o álcool etílico combustível. Já no escopo dos estados, temos o ICMS, que é o Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços, que é relativo à circulação de mercadoria e prestação de serviços de transporte interestaduais e intermunicipais. E por fim, no escopo dos municípios, temos o ISS, que é o Imposto de Serviços de Qualquer Natureza.
Então, tendo agora uma visão mais panorâmica da situação, nós podemos verificar o quanto centralizado é o sistema tributário brasileiro. Afinal, principalmente aqui nos tributos de renda e tributos de atividade econômica, nós podemos notar que a União tem uma responsabilidade, tem uma relevância muito maior do que os estados e os municípios, o que nos faz até abrir espaço para questionar o quão realmente o Brasil é federativo. Pois bem, vamos finalizar o pensamento aqui nas considerações finais. Aqui iremos falar um pouco retrospectivamente sobre tudo que foi tratado no vídeo, dizer uma consideração mais ampla e finalizar o nosso pensamento sobre os tributos. Pois bem, começando a retrospectiva. Desde o início nós começamos traçando a definição de tributo, uma definição que per si foge do senso comum. Nós dissemos a separação ali dos três principais tipos de tributos, que são os impostos, que são lá as taxas e as contribuições, faltando somente falar dos empréstimos, que não foi um tema abordado devido à sua muito restrita utilização, e também ajudou toda essa definição de tributo para entender que tudo que gera receita para o Estado não é só os impostos, que é o que o senso comum acha. O senso comum, as pessoas na rua pensam, quando pensam em receita para o Estado, somente em imposto. Acha que a receita do Estado só vem de imposto. Mas a partir da definição de tributo, nós observamos que não. A receita do Estado vem de diversas formas. O imposto é só uma delas. Então definimos o que é um imposto, que, fazendo uma revisão, é uma fonte que não tem uma origem específica, provindo do Estado, ou seja, não depende de uma coisa que o Estado faz restritamente, e também não tem um destino específico. Ele pode provir de diversas formas e pode resultar em gastos diversos, ou seja, o que define imposto é diversidade. Ele pode vir de diversas formas, ele pode resultar em gastos em diversos setores. Agora, as taxas, ela vem de uma origem específica e de uma ação específica do Estado. Por exemplo, a utilização do seu poder de polícia gera uma taxa. A utilização de serviços públicos em geral gera uma taxa. Já em exemplos de contribuições, nós observamos que ela acontece em duas maneiras. Ela acontece quando você participa de um grupo social que gera um benefício para você, e você, para fazer com que esse grupo permaneça em funcionamento, você tem que arcar com as contribuições. Por exemplo, a contribuição de previdência, você tem que arcar com ela. Ou então, quando você recebe um benefício, um avaloramento, uma valoração do seu patrimônio através de uma obra do Estado, você paga também uma contribuição. A posteriori desses três temas, nós também vimos a diferenciação e aprofundamento dos tributos entre os entes federativos. Então virmos uma observação de como que esses tributos se comportam nas diferentes tipos de entes da federação, na União, nos municípios, estados, etc. E agora é fato que a gente consegue ter uma compreensão mais geral de todos os tipos de tributo e regional também, no sentido de diferenciação dos entes do Estado, fazendo assim uma compreensão muito mais completa sobre o tema e fugindo assim também do senso comum, que acha que tudo que gera receita para o Estado é imposto. Agora fugimos dessa definição leiga
e agora podemos compreender melhor tudo que gera receita para o Estado. Pois bem, aqui no final nós temos as nossas referências bibliográficas, que podem servir como fontes para você também. E agradecemos a sua atenção. Estamos finalizando o vídeo. Para mais informações, vejam a descrição. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.